Vamos então continuar aqui os três reinos. Nós estamos na questão 607. Foi dito que em sua origem a alma do homem corresponde ao estado de infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida, onde o espírito cumpre a sua primeira fase. O Kardec está perguntando aqui, onde o espírito cumpre a sua primeira fase? Os espíritos respondem, numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Então nós vamos ver que é o princípio inteligente. Nós vamos começar no átomo, angelitude, passamos pelo mineral, vegetal e o animal, para chegarmos à forma humana e caminharmos de encontro a Deus, caminharmos à angelitude. Na mesma pergunta, o Kardec continua. Assim parece que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Eles respondem, não dissemos que na natureza tudo se encadeia e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente, quer dizer, nos seres, no início, o princípio, né, todo o aprendizado que nós temos antes de chegar à nossa primeira encarnação como humanos, é o que ele está colocando aqui. É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que um princípio inteligente se elabora, individualizando-se pouco a pouco, a cada estágio, e nós vamos nos individualizar como hominais, né? Aqui como humanos, mas a gente vai criando essa individualização pouco a pouco com o nosso aprendizado, com o nosso crescimento, como a criança que sai da infância. Ela vai, no começo, logo que nasce, ela acha que ela e a mãe são a mesma coisa. E ela vai se individualizando também, vai se conhecendo, vai conhecendo a sua personalidade, vai aprendendo o que ela pode fazer, o que ela não pode. Ela vai testando os seus limites com o pai, com a mãe, depois com a sociedade. E é assim que nós caminhamos num aprendizado, desde que nós começamos como uma mônada. Então é o que ele está colocando aqui. É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, individualizando-se pouco a pouco e ensaiando para a vida conforme já dissemos. É, de certa forma, um trabalho preparatório como o da germinação, na sequência do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade. O período de humanidade. E com ele a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade sobre seus atos. Assim como após o período da infância vem a adolescência, depois a juventude e enfim a idade madura. São os caminhar, né? Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos a questão 189, desde o início de sua formação o espírito goza de plenitude de suas faculdades? E aí os espíritos respondem não, pois o espírito, assim como o homem, tem também a sua infância, que é o princípio, né, como é do Leon Denis, mas o Emmanuel usa o tempo todo, né, no princípio dormimos na pedra, sonhamos na planta, caminhamos no animal e despertamos a nossa espiritualidade, o nosso desenvolvimento no nominal. Então é o que ele está colocando aqui. Os espíritos, assim como o homem, têm também a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só se desenvolve pouco a pouco. Depois também nós vamos ver na questão 262, quando eles perguntam como o espírito em sua origem é simples
ignorante e sem experiência, pode escolher uma existência com o conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? Os espíritos respondem: Deus supre sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes como uma criança desde o berço. Porém, pouco a pouco, ele o deixa livre para escolher, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. E então, muitas vezes, o espírito se desvia do bom caminho, preferindo o mal, se não escuta os conselhos dos bons espíritos. É o que se pode chamar a queda do homem. É o nosso livre-arbítrio, são as nossas escolhas que vão definir quem somos. Nós temos também a questão 540, quando o Kardec pergunta: os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo ou irrefletido? Eles respondem: alguns sim, outros não. Faça uma comparação. Imagina essas miríades, que é uma grande quantidade de animais que aos poucos fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. São os corais, que vão formando ilhas e arquipélagos. Acreditas que não haja nisso um objetivo providencial e que nessa transformação da superfície do globo não seja necessária a harmonia geral? No entanto, são animais da última escala e realizam essas coisas para suprir suas necessidades, sem pressentir que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma forma, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida e antes de ter plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, operam sobre certos fenômenos dos quais são agentes sem o saberem. É isso que eles estão explicando aqui, quando ele diz: não dissemos que na natureza tudo se encadeia e tende à unidade, Então tudo caminha de um único tronco, digamos assim, A ideia darwiniana também é essa, e depois vão se ramificando. Isso não quer dizer que não tenham partido todos de um mesmo princípio. E quando nós olhamos para esse princípio, a gente não tem a visualização de como serão esses troncos. Da mesma forma que quando a gente olha para uma sementinha, semente de carvalho, por exemplo, você não consegue imaginar que naquela sementinha tem todas as propriedades, tem toda a estrutura para formar uma árvore extremamente forte, extremamente grande, com galhos fortes, frondosos, com folhas. Quando você olha aquela semente, você não vê isso, mas dali, no processo de desenvolvimento, vai surgir um carvalho. Então, da mesma forma, o princípio inteligente, nós todos começamos no mesmo tronco, no mesmo princípio, e vamos nos ramificando. Então, nós vamos passando por vários estágios. A gente vai passar pelo estágio mineral, estágio vegetal, estágio animal, o estágio hominal, e no estágio hominal nós vamos aos poucos ganhando entendimento, experiência, esclarecimento, e aí nós temos a condição de escolher, a condição de saber o que é certo e o que é errado. Aí nós temos o nosso livre-arbítrio e passamos a caminhar pelas nossas próprias pernas, através das nossas escolhas. E são as nossas escolhas que nos montam, nos formam. O que eu sou hoje, eu formei através dos milênios com as minhas escolhas. Hoje, aqui agora, é o meu melhor. E eu tenho que aproveitar isso, aproveitar esse entendimento para poder realizar as minhas escolhas do agora. Isso que nós precisamos entender. Eles continuam aqui. É nesses seres, nesse princípio, nós vamos ver nos livros que a saída do animal para o hominal não se faz na Terra. Tem vários estágios em que o animal mais inteligente vai estar em outros orbes, com outro aprendizado, pode estar na Terra como os elementais, cuidando da natureza, começa a
a sua transformação de instinto primitivo para começar a ter aprendizado e começar a ter entendimento. E aí ele vai ter a primeira encarnação humana que não é na Terra. E aí vai começar a ter um entendimento para depois partir para um planeta primitivo como a Terra já foi, e do planeta primitivo partir para um planeta de provas e expiações segundo as suas condições. Alguns para um de provas e expiações que está começando, outros para um de provas e expiações que já está caminhando. Vai depender do caminhar. Da mesma forma que muitos espíritos que estavam aqui na Terra foram para um planeta de regeneração. A Terra ainda vai começar, ela está na transição para se formar aqui um planeta de regeneração. Mas muitos que melhoraram, que aprenderam aqui, já estão em planetas de regeneração que estão caminhando. E como muitos que estão aqui hoje vão voltar para planeta de prova e expiação, uns para planeta de prova e expiação mais primitivo ainda no começo, outros para prova e expiação já mais na metade do caminho, digamos assim. Vai depender da sintonia, vai depender da frequência. Cada um de nós será atraído como um imã para os seus iguais. Essa é a lei universal de Deus e nada modifica isso. Vamos continuar aqui. Não dissemos que na natureza tudo se encadeia e tende à unidade? Tudo vai se formando, vai tendendo ao seu desenvolvimento para que possamos caminhar e chegarmos a sermos espíritos puros, espíritos crísticos, como é, né? O nosso mestre, o governador do nosso planeta. É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, individualizando-se pouco a pouco e ensaiando para a vida, conforme já dissemos, sendo útil para o planeta, sendo útil para a natureza, sendo útil para os propósitos de Deus. É, de certa forma, um trabalho preparatório como o da germinação, né? Como da semente começando a germinar ali, na sequência do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. E como dissemos, isso não se acontece na Terra, por isso que não se acha, nem vai se achar o elo perdido. É então que começa para ele, né, o espírito que está começando ali, o período de humanidade. E com ele, a consciência, com esse período de humanidade, a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade sobre seus atos. Assim como após o período da infância vem a adolescência, depois a juventude e enfim a idade madura. Contudo, não há nessa origem nada que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido informes fetos no ventre da mãe? Se algo deve humilhar os homens é sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundidade de seus desígnios e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. O que deve nos envergonhar é a preguiça de crescer e de melhorar, de nos transformarmos. O fato de termos passado por todos os estágios, como passamos por esses estágios de uma forma mais rápida enquanto éramos feto. E depois passamos pelo começo com a infância, para depois atingir a idade adulta e poder assumirmos todo o nosso conhecimento. Isso não envergonha ninguém, faz parte do processo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Tudo caminha solidariamente, caminha junto. Se não fosse a nossa interferência, o planeta se manteria perfeito, se manteria equilibrado, o ar puro, os rios limpos. Nós é que interferimos nessa solidariedade da natureza. Somos nós que manchamos as águas, poluímos o ar, somos nós que matamos o vegetal e o animal, somos nós que transformamos o clima, somos nós que bagunçamos tudo, porque temos livre-arbítrio, somos
co-criadores menores, somos deuses co-criadores menores e fazemos muita besteira. E a gente precisa consertar as besteiras que fizemos até aqui. Acreditar que Deus pudesse ter feito algo sem uma finalidade, criando seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende a todas as suas criaturas. Achar que os animais não vão sair disso, né? O mineral não vai sair disso, o vegetal não vai sair disso, o animal não vai sair disso, é atentar contra a sabedoria de Deus, porque ele não cria nada que não tem um propósito. E este propósito é o crescimento, é o desenvolvimento, é o aprimoramento. Não existe peça sobressalente, não tem nada aqui que seja para enfeite. As estrelas que nós vemos no céu não são enfeites, são planetas, são lugares onde vivem espíritos, onde vivem seres com outras formas de vida, com outros perispíritos, mas todos somos irmãos. Todos somos filhos do mesmo Deus, todos estamos caminhando para o progresso, uns mais, outros menos. Mas somos todos irmãos. E a lei de Deus é uma só para o universo, para todos nós. Kardec continua na mesma pergunta. Esse período de humanidade começa na nossa Terra? Aí eles respondem o que eu já coloquei, né? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa em geral nos mundos ainda mais inferiores. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, estivesse apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. O normal, né? A frequência normal é começarmos a nossa vida como humanos num planeta ainda inferior. Pode acontecer de algum espírito, pelo seu desenvolvimento, pela sua capacidade, começar já no planeta primitivo, porque nós estamos falando antes do primitivo. Pode, mas é uma exceção. Pode começar, sair logo, né, em pouquíssimo tempo, sair do primitivo e vir de provas e expiações? Pode, mas é uma exceção. Como pode ficar pouco tempo em provas e expiações e ir para a regeneração? Pode, mas é uma exceção. O espírito pode se desenvolver super rápido pelas suas escolhas, pela sua vontade? Pode. Mas o normal é nós termos um caminhar. Não existe salto. Embora está na moda falar de salto quântico. A gente vê um monte de bobagem aí na internet que nós vamos ter um salto quântico. Esqueçam, não existe salto na natureza, não existe salto nas leis de Deus. Todos nós caminhamos com as nossas próprias pernas, segundo a nossa vontade, a nossa disposição de aprender. Quem faz o tempo da caminhada somos nós. Não existe salto, mas eu posso andar mais depressa se eu me propuser a me mudar e a me melhorar. Como eu posso ficar parada se eu não quiser fazer nada, não quiser sair do lugar. Agora, saltar de um período para o outro, de forma nenhuma, de jeito nenhum, isso não existe. Kardec continua aqui agora em outra pergunta. O espírito do homem após sua morte tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanidade? Nós temos lembrança do período em que fomos animal, ou que fomos vegetal ou mineral? É essa a pergunta do Kardec. Lembrança no nosso inconsciente, né? Não, os espíritos respondem não, nós não temos essa lembrança, pois não é nesse período que começa a sua vida de espírito. Nós estamos ainda no princípio inteligente até aí. O período de espírito vai começar na primeira encarnação como humano. Então é aí que nós vamos começar, mas mesmo assim, nós não vamos ter lembrança, da mesma forma que eu não lembro coisas da minha infância, são coisas raras que eu lembro de quando eu era pequena e mesmo assim, depois de uma certa idade. Nós não lembramos da nossa vida intrauterina, nós não nos lembramos dos primeiros meses como bebês. Nós vamos começar a ter lembrança a partir de um certo momento em que a gente começa a se reconhecer como indivíduo, a ter um determinado
uma determinado tipo e forma de escolha, e aí que a gente começa a se lembrar de algumas coisas. Então eles colocam aqui, Kardec pergunta, tem essas lembranças dessas vidas anteriores? Os espíritos respondem não, pois não é nesse período que começa a sua vida de espírito. Ele mal se lembra de suas primeiras existências como homem, exatamente da mesma forma que o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e menos ainda do tempo que passou no ventre de sua mãe. É por isso que os espíritos dizem que não sabem como começar. Né? Ninguém se lembra, ninguém sabe como começou, porque não tem essa lembrança. E nós não temos capacidade nem entendimento para saber como as coisas se processam, né, nas suas minúcias. O espírito, tendo entrado no período de humanidade, conserva traços do que foi anteriormente, isto é, do estado em que se encontrava no período que poderia chamar-se de ante-humano. Quer dizer, ele pode ter algum traço do animal? Ele pode ter algum traço do animal que ele foi? É uma pergunta interessante, porque nós trazemos os traços das encarnações que tivemos passadas. Então, tem muita lógica o que o Kardec está perguntando aqui. Eles respondem, isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso realizado. Quer dizer, se ele está num começo de encarnação como humano, ele pode ainda trazer consigo esse instinto exacerbado, né, esses aprendizados que estão na inconsciência que foi da sua vida antes de ser humano. Eles continuam aqui. Durante algumas gerações, o que são algumas gerações? São anos? São séculos? São milênios? Não. Algumas gerações são patamares evolutivos. Então eu posso mudar de patamar com 500 anos, 1000 anos. Outros podem mudar de patamar com 2000 anos, 3000 anos. Outros podem mudar de patamar com 250, 300 anos. Ou seja, essa geração, o que é a geração? É fechar um ciclo. Quando nós fechamos um ciclo de aprendizado, nós estamos mudando de patamar de aprendizado, nós estamos mudando de escola, mudando de lição. E isso depende de cada um, depende das nossas escolhas, depende do nosso tempo de aprender, do nosso caminhar. Por isso que ele diz aqui, durante algumas gerações, né, estados evolutivos, patamar de cada um, pode haver um reflexo mais ou menos acentuado do estado primitivo. Quer dizer, um vestígio, né? Pode ter um reflexo ali, um vestígio ainda do estado primitivo, pois na natureza não se dá por uma transição brusca. É o que eu estava falando, não dá salto, nada acontece bruscamente. Hoje está preto, amanhã fica branco. Não, nós vamos passar por todas as nuances do preto, do cinza, vai clareando até começar a esbranquecer. É assim que é o nosso caminhar. É assim que se caminham todos os seres, desde primitivos a nós humanos. O primitivo caminha para chegar a ser humano. Então nós vamos mineral, vegetal, animal, caminhando para o nosso desenvolvimento para sermos humanos. E quando somos humanos, caminhamos no nosso desenvolvimento para nos tornarmos espíritos puros, chegarmos à angelitude. Estamos sempre caminhando, sempre aprendendo, sempre evoluindo. Ele coloca aqui, sempre há elos que ligam as extremidades da cadeia de seres e acontecimentos. Porém, esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque ainda não são secundados pela vontade. Então, os primeiros progressos, eles vão muito lentos porque eles são mais do determinismo, né? É aquele acompanhar, aquele progresso normal, ali, aquele, daquele espírito que está começando é quase um primata ainda, está começando o seu desenvolvimento como ser humano.
como eram os homens primitivos, os homens da caverna. No momento que vai começando a ter conhecimento, e com esse conhecimento sabendo distinguir o que é bom, o que é ruim, o que dói, o que não dói, então se dói em mim vai doer no outro, aí começa o livre-arbítrio. Aí começa o desenvolvimento que depende de nós, que depende do nosso livre-arbítrio, depende das nossas escolhas. Por isso que ele diz aqui, os primeiros progressos se realizam lentamente, é no caminhar normal ali do grupo, porque ainda não são secundados pela vontade. Por isso que nós temos o capítulo 2 do Pensamento e Vida, vontade verdadeira de querer se modificar, de querer aprender, de querer fazer as coisas. Seguem em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu busco o meu autoconhecimento, quanto mais eu busco o meu aprimoramento, mais eu posso desenvolver em mim a vontade de modificar, a vontade de melhorar. Quanto mais eu realizo a minha reforma íntima, mais eu trabalho, eu burilo a minha individualidade, eu burilo o homem velho que existe em mim e vou transformando. Eu não vou matar o homem velho, eu vou transformá-lo. Eu vou ressignificar as coisas que estão dentro de mim, como eu já falei, estou repetindo. Vou transformar todo o lixo que está dentro de mim em adubo para semear boas sementes no meu campo. Kardec continua aqui, a última pergunta dessa fase dos três reinos. Portanto, os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação estão enganados? Não, mas a questão não tinha sido desenvolvida. E, aliás, há coisas que só podem vir a seu tempo. O que ele está colocando aqui? As pessoas que colocam, não, na criação, os animais, as plantas, os vegetais estão para cá. O ser humano é a parte da criação. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, e aí a gente troca. A gente acha que a semelhança e a imagem de Deus é a nossa, e não que nós é que temos que desenvolver essa imagem e semelhança, essa luz, essa centelha que existe de Deus em nós e que nós temos que desenvolver. Nós temos que aprimorar. O ser humano se acha que é o máximo, a última bolacha do pacote e modifica, entorta todas as coisas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que quando se diz que o homem é um ser à parte na ordem da criação, estão enganados, ele coloca não está enganado. Mas a questão não tinha sido desenvolvida. Ela não está completa, ela não está entendida. E, aliás, há coisas que só podem vir a seu tempo. Hoje nós sabemos que a nossa infância, o nosso aprendizado de infância na criação é antes de sermos humanos. Nosso processo de infância vem lá da mônada e vai caminhando, passa pela transição de animal para humano, e no humano vai caminhando e vai passar pela transição de hominal para angelical. É uma transição também. Nós vamos modificar de sermos hominais, de termos determinadas características para mantermos a individualidade, sim, mas como espíritos puros, como seres angélicos, completamente diferente do hominal, da mesma forma que o hominal é completamente diferente do animal, que é completamente diferente do mineral. São estágios evolutivos pelos quais nós já passamos e pelos quais iremos passar lá na frente. Nós temos todos esse caminhar à nossa frente que depende única e exclusivamente de nós mesmos, da nossa vontade, das nossas escolhas. De fato, ele continua aqui. O homem é um ser à parte, pois possui faculdades que o distinguem de todos os outros e tem um destino diferente. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação de seres que podem conhecê-lo. Aí vamos lembrar de Jesus.
Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Porque nós, como humanos, podemos chegar à angelitude e poderemos ver a Deus. Nós vamos ver lá no capítulo 16 de João, lá no final do capítulo, quando Jesus coloca que chegará a hora que pedirão a vós, né, falando aos discípulos, vós pedirão a Deus e não mais eu intercederei por vocês. Quer dizer, nós vamos falar com Deus, nós vamos pedir a Deus e não vamos precisar mais da intercessão de Jesus, porque teremos chegado no ponto de estarmos em condições de nos comunicarmos com Deus. Porque hoje nós nos comunicamos com Deus através de Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará a Deus sem passar por Ele. Ou seja, sem passar pelos seus ensinamentos, acolhendo os seus ensinamentos, colocando em prática, se transformando, se transmutando até chegarmos aonde Ele chegou, até chegarmos a sermos espírito puros. Aí não precisamos mais do nosso irmão mais velho para interceder por nós. Estaremos nos comunicando com Deus. Como Jesus coloca, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, o que ele está colocando aqui? A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação de seres que podem conhecê-lo. Porque nós podemos caminhar e chegarmos na angelitude. E é muito bonito sabermos disso. Porque a gente pode fazer a besteira que for, a gente pode ficar parado no tempo, pode ficar com preguiça, pode ficar com isso, pode ficar com aquilo, mas Deus não tem pressa. Ele ensina com o tempo. Ele não ensina pela violência. Ele dá o tempo que a gente precisar. Nós vamos demorar mais, mas chegaremos à angelitude. Isso é sagrado, está prometido. Todos nós caminharemos do átomo ao arcanjo. Demore o tempo que for, todos nós seremos anjos. Então nós temos que ter esse olhar para o nosso irmão, para o nosso próximo. Ele pode ser um espírito enganado hoje, equivocado, um espírito que está tendo dificuldade no aprendizado. Mas nós temos que olhar para ele como Jesus nos olhou e nos olha. Seremos anjos. Temos que olhar para ele e colocar, será um anjo. Esse espírito será um anjo. Nós temos que dar a chance a ele de caminhar com as suas escolhas. Jesus olha para nós com todas as nossas imperfeições e ele coloca, será um anjo. E ele permite que a gente caminhe com as nossas imperfeições. Nós não temos o direito de julgar o outro, de apontar o dedo para o outro, de sermos menos empáticos ou menos fraternos para o outro, porque ele tem mais dificuldade de aprendizado, porque ele está mais equivocado. Nós temos que olhar para ele como verdadeiramente todos nós somos, filhos de Deus, irmãos mais novos de Jesus. Somos todos irmãos mais novos de Jesus. E todos chegaremos na luz, na grandeza, na pureza do nosso irmão mais velho, nosso mestre. No nosso próximo estudo, nós paramos aqui na questão 610, nós vamos começar outro tópico, que é a mente psicose, metempsicose, eu sempre troco esse M, metempsicose. E nós vamos terminar com a metempsicose, nós vamos terminar o livro 2. É a última parte aqui do livro 2. Até lá.